Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sidney Fernandes, escritor espírita. Muito prazer, eu sou Theo Oliveira. Acredito que você já me conheça, mas caso você esteja aqui pela primeira vez, eu sou o Theo Oliveira e agora eu cumprimento o nosso grande amigo Sidney Fernandes para mais um vídeo do canal. Seja muito bem-vindo, Sidney. Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Sidney, eu trouxe um tema hoje, assim, delicado, né? Mas que a gente não pode se furtar a falar dele, principalmente nesse mês em que nós estamos iniciando. Hoje ainda estamos no início do mês de setembro, e setembro é o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo traz aí, volta o foco, né? Para a prevenção de casos complicados, como, por exemplo, o suicídio. E a pergunta de hoje, é claro, você vai falar dentre outras situações, mas eu quero perguntar para você, Sidney, de onde veio a ideia de que a pessoa, colocando fim à própria vida, ela estaria fugindo de problemas, sendo que muitas vezes, talvez você também vai falar sobre isso, na verdade ela está arrumando um problema muito maior, né, Sidney? Você tem para dizer para a gente nesse Setembro Amarelo no vídeo de hoje? Para pessoas que aceitam que a vida não é o fim da vida, a morte não é o fim, parece assim difícil de aceitar porque uma pessoa coloca fim, um termo à própria vida. É que nós não sabemos das dificuldades, das emoções, do sofrimento de algumas pessoas. Mas todos nós sofremos. Mas o sofrimento, Theo, ele é subjetivo. O que Uhum. para você é uma coisa leve, você tira de letra e prossegue a vida, para outras não. Para outras é uma coisa terrível. E a vida, para essas criaturas, perde a noção de ser. Alimentam a falsa ideia de que a morte vai acabar ou abreviar com seus tormentos. Eu poderia trazer aqui, Theo, uma série de consequências que nós encontramos na literatura para aquele que se mata. Mas eu tenho a impressão de que esses argumentos não serão suficientes para dissuadir a pessoa que está pensando na morte. Porque para de funcionar a razão, o cérebro, e a criatura passa a pensar, raciocinar somente em termos emocionais. Simples assim, pragmaticamente assim. Eu estou sofrendo, eu vou morrer e o sofrimento vai acabar. Infelizmente, Theo, a pior coisa para o indivíduo que se coloca fim à própria vida é a decepção. Ele que acha que tudo vai se resolver, tem a desagradável surpresa de saber que a vida continua. E continua numa situação pior do que ele estava vivenciando. Mas a sua pergunta não é essa. Por que alguém ousa pensar que a vida que Deus nos deu deve ser abreviada, deve ser interrompida? É lógico o raciocínio para aquele que acredita que nada existe depois da morte. Pense comigo, Theo. Eu estou com uma doença muito grave, sofrendo muito, mesmo tomando grandes medicamentos, ainda estou sofrendo. Ou tive uma desilusão amorosa, ou tive uma desgraça financeira, ou estou para ser exposto a um escândalo. Tudo isso é motivo para que a pessoa raciocine que, se a vida acaba com a morte acaba com o sofrimento.
nada mais enganoso. Nós vamos acordar do outro lado da vida em situação muito pior. Usando uma terminologia de Richard Simonetti, poderíamos dizer que nós pulamos da frigideira quente para o fogo. Eu não quero ficar relacionando aqui as consequências. Elas existem, são terríveis. Não há sofrimento maior na Terra. O maior sofrimento da Terra não se compara ao sofrimento do suicida. Eu não quero ficar citando esses sofrimentos, mas apenas dizer que, quando nós recebemos a vida, ela deve ser considerada um dom. E sabendo que a vida continua, teremos que arcar com as consequências das nossas irresponsabilidades. Vamos ficar com a ideia, Theo, tentando passar para aquele que está pensando nesse assunto, a ideia de que Deus jamais nos desampara e que Ele não coloca sobre os nossos ombros carga superior à possibilidade de nós suportarmos. E, além disso, o suicida esquece-se das dores que ele provoca nas pessoas que estão à sua volta. E, além disso, ainda entra num círculo vicioso que vai fazer com que ele tenha a mesma tendência de suicídio por várias vidas. E, finalmente, quando nós agredimos o próprio corpo, não estamos atingindo só a parte física, estamos atingindo também o nosso corpo espiritual, a nossa alma, que fica a partir dali indelevelmente manchada. E essas manchas vão se refletir nas futuras vidas. Camilo Castelo Branco, vencido pela provação da cegueira, deu um tiro na sua cabeça, passou por cirurgias no plano espiritual, tornou-se um grande escritor, trouxe a sua experiência para a Terra de volta, mas não se eximiu de, numa próxima encarnação, nascer com problemas muito sérios e novamente cego. Nós não enganamos a lei divina e precisamos confiar em Deus, confiar no nosso anjo protetor. Devemos procurar ajuda psicológica, psiquiátrica e, principalmente, procurar a ajuda da nossa religião, seja qual for, espírita, evangélica, católica, messiânica, budista, não importa. O que importa é que nós nos apeguemos a Deus, façamos o melhor, o mais bem possível na nossa vida e nós conseguiremos vencer quaisquer tempestades e sofrimentos que estiverem envolvendo a nossa vida. O suicídio é um péssimo negócio, tanto para esta vida como para vidas futuras. Temos que confiar em Deus, Theo. Sidney, obrigado pelas suas palavras. Com certeza elas vão encontrar um lugar, né, que como uma semente que encontra um solo fértil, e as pessoas vão refletir sobre isso. E desde já eu agradeço. Peço a você que nos acompanhou até agora que deixe seu like. Se você tem alguma pergunta para o Sidney, deixe aí nos comentários e se inscreva no canal para você poder assistir os próximos vídeos. Eu fico por aqui e também te agradeço e até a próxima, Sidney. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe sempre. Assim seja.